terceiro dia de evento, Congresso Nacional da nossa especialidade, a Federmato, está aqui trazendo para você os principais pontos que foram falados lá. Vamos começar de um clássico para quem faz cosmiatria, que são as complicações com preenchimento de ácido hialurônico. Consagrado já o uso da hialuronidase, embora seja off-label para a cosmiatria, e realmente é off-label, mas nós utilizamos a hialuronidase em doses que podem chegar até 15.000 unidades. Isso é importante, por quê? Porque houve um questionamento a respeito da segurança, qual a dose máxima. O que nos foi falado é que a dose máxima não existe. Na anestesia, eles utilizam doses até 20.000 unidades é usual. Segundo a palestrante, ela já viu o máximo de 15.000 unidades. Então, na estética, né? Então, assim, é muito seguro. No geral, se utiliza em torno de 4.000 unidades de hialuronidase, então isso é bem tranquilo. A diluição vai depender de qual é a hialuronidase que você está utilizando, mas o que foi de diferente, né? O que me chamou a atenção de diferente. Primeiro, quando você for fazer ácido hialurônico para preenchimento com toxina botulínica no mesmo momento, dê preferência para começar o seu procedimento com preenchimento de ácido hialurônico. Por quê? Porque quando você faz a toxina botulínica, você tem que esperar 48 horas para utilizar a hialuronidase, o risco de difundir essa toxina botulínica. Então, na segurança, é melhor que se faça o preenchimento de ácido hialurônico primeiro, porque se acontecer alguma complicação naquele momento, você pode utilizar a toxina botulínica, você pode usar a hialuronidase, porque você não vai ter feito a toxina botulínica ainda. Achei extremamente interessante. Outro ponto que me chamou a atenção nesse bloco em relação às complicações é o risco de anafilaxia para quem já tem alergia à abelha, picada de abelha. Que foi falado é que, sim, se já tiver alergia à picada de abelha, vai ter que, não pode se fazer a hialuronidase, né? Mas que muitas vezes tem dúvida, a pessoa não sabe se ela tem alergia ou não, ela não tem aquela memória, se é exatamente, será que é realmente uma alergia que teve a picada de abelha, ou foi uma reação mais exacerbada, a picada de abelha do passado? Então, o que para mim foi de importante, foi de novo. Você pode fazer um teste que chama Imunocap Abelha, que é um teste laboratorial, segundo a nossa palestrante, é tranquilo de se fazer, então isso eu vou implementar já na minha prática quando houver a necessidade, porque aí você vai saber se tem ou não alergia de abelha, para que você possa utilizar a hialuronidase. Não sei como é na sua prática, na minha prática, quando um paciente já tem alergia de abelha, eu até evito de fazer o preenchimento com ácido hialurônico, embora eu, na minha prática, nunca tenha tido nenhuma necessidade de eu utilizar nos meus pacientes a hialuronidase. Eu já utilizei a hialuronidase por complicações que não eram minhas, né, tratamento de complicações de colegas, né, e de também outros profissionais. Na minha prática eu evito, se o paciente tem alergia de abelha, eu não faço nem o preenchimento com ácido hialurônico. Eu evito fazer o preenchimento com ácido hialurônico. Talvez falar não faça seja algo muito limitante, né? Até faço, mas pouco, em lugares muito seguros, e assim, evito, tá? Evito, porque se houver a necessidade de eu usar a hialuronidase, eu não vou ter esse arsenal terapêutico para utilizar. E muitas vezes, né, a gente que está na prática do dia a dia sabe, muitas vezes o nosso paciente, ele não sabe se ele teve alergia ou não à abelha. Fala, não, eu tenho alergia, mas e aí, como é que foi essa alergia? Entendeu? Então, assim, é algo que a gente, que eu achei bem interessante, a gente poder fazer esse teste e ter mais segurança até mesmo para o preenchimento do ácido hialurônico nesses pacientes, porque caso a gente precise, né, a gente vai utilizar a hialuronidase.
Outro ponto importante, deixa eu me lembrar aqui em relação a essa questão da hialuronidase. Se você for fazer a hialuronidase eletiva, né, se não for uma urgência ali na hora, uma complicação vascular, que você precise intervir naquele momento, então um excesso de preenchedor, por exemplo, preferência para você fazer antibiótico terapia pré-hialuronidase, porque a hialuronidase pode aumentar o risco de infecção local. Também achei interessante, isso era algo que eu não fazia na minha prática diária. Mas eu estou até pensando aqui uma coisa também. Não sei se aconteceu com vocês, comigo aconteceu. Teve um boom de complicações com ácido hialurônico há uns 2 anos atrás, ano passado também, e a gente necessitando de usar muito a hialuronidase para isso, né, principalmente para excesso de preenchedores, e esse ano isso diminuiu. Talvez essa mudança cultural, hoje não está se hiperpreenchendo, né, não sei, depois você me fala se você também sentiu isso, né. Aliás, nós vamos estar juntos, hein, na segunda-feira ao vivo, que aí é mais gostoso, né, no ao vivo ali, ó, vai ser muito gostoso para a gente trazer aqui tudo que aconteceu no Congresso, tudo que está acontecendo por aqui, aí a gente conversa sobre isso, mas esse ano teve uma diminuição, viu? Teve uma diminuição. Enfim, então, eletivamente faz antibiótico antes e se faz a hialuronidase no posterior. Outra coisa, lembrei, em relação à anafilaxia, extremamente comum, até mesmo esperado, que se acha um edema e um eritema daquela região onde a gente aplicou a hialuronidase, local, tá? Então, essas alterações locais não são reações alérgicas. Então, aquele edema, principalmente quando a gente faz aqui na pálpebra, aquele eritema, aquilo não é reação alérgica, não preocupe-se com isso. A gente vai preocupar quando tiver reação à distância do local aonde foi aplicado a hialuronidase. E quais são as reações à distância mais comuns? Rash. Então, você pode ter um rash. Aí, já não se preocupa. Quando tem o rash, você vai tratar já ali com corticoide, você pode tratar com antihistamínico. Agora, a reação anafilática, segundo a palestrante, tá? Porque isso não dá nem tempo da gente pesquisar ali os artigos que eles colocam na hora. Não há nenhum relato na literatura ou nem mesmo relato que se escute, né, de casos de reação anafilática à aplicação de hialuronidase para fins cosméticos. Então, não há nenhum relato disso. Mas isso não nos permite que a gente utilize ela de maneira indiscriminada, né, de maneira em excesso, e não nos preocupe com essa questão da abelha, porque aí realmente não pode, tá bom? Mas isso dá uma segurança maior para a gente. Então, lembre-se disso, reações locais, ok, é esperado, rash já não é esperado assim. E outro ponto importante, quem aplica a hialuronidase no consultório, até mesmo faz outros procedimentos, acho que isso já é também usual, a gente tem que ter adrenalina no nosso consultório, e a gente sabe disso, né? E aí agora uma dica aqui de professora, então na prática do dia a dia, que é, como a gente geralmente não utiliza a adrenalina, né, eu, ainda bem, nunca precisei utilizar no meu consultório, há quantos anos aí, nunca precisei utilizar, fala sempre, se você tiver equipe de enfermagem ou se você não tiver você mesmo para fazer, que a gente tem que olhar sempre a data de validade, tá? Olhe isso. Por quê? Porque isso é uma segurança. Como é um produto que a gente não utiliza, é diferente. Toxina botulínica, ácido hialurônico, você compra uma quantidade e você vai utilizar, é muito difícil vencer, né? Porque você vai estar utilizando na sua prática. Agora, isso não, isso fica lá no canto e você não utiliza, espero que nunca precise utilizar, e aí você pode esquecer disso e depois está vencido, e numa hora que precisar estar vencido, ou então a vigilância sanitária vai ver que está vencido, tá bom? Vale o mesmo para a hialuronidase, tá? Hoje a gente utiliza mais hialuronidase, né? Porque até mesmo para tratar essas complicações. Mas vale o mesmo para tudo da sua clínica, mas esses que a gente utiliza menos é bom, ó, tá de olho. E ontem foi o grande dia do PDRN e do Exosomos. Trago para você aquilo que é falado sempre aqui pela gente no AFIA Dermato, que é a questão da segurança do seu trabalho, a segurança da nossa prática médica mesmo.
está sendo falado muito no exossomos e no PDRN, sendo utilizado após um microagulhamento, como um drug delivery, né, após o IPCA, e também injetável mesmo, ou após um laser, numa pele não íntegra, como se isso fosse off-label. Então, não é off-label, é uma aplicação ilegal. Off-label é você utilizar uma substância na mesma via, da mesma forma que ela é, só que ela não tem na bula aquilo. Então, por exemplo, espironolactona para tratamento de acne, off-label. Finasterida para tratamento de alopecia androgenética na mulher, off-label. Agora, e o uso de exossomos e PDRN de forma injetável ou sobre a pele não íntegra não é off-label, é o uso ilegal da substância. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque isso significa que você não está fazendo uma infração ética, você não vai se responder por isso só, você pode responder criminalmente. E isso é muito sério, é muito sério. Então, eu sempre falo com os colegas, você vai fazer, entenda aquilo que você está fazendo. Mais do que isso, é para fins estéticos. Você não está fazendo uma atitude milagrosa de salvar uma vida, é para fins estéticos. Então, assim, eu acho muito válido esse alerta, tá? Eu acho muito válido essa reflexão. Por quê? Porque, como foi dito no evento em diferentes momentos, para que seja utilizado da forma injetável, basta que os laboratórios façam o credenciamento dessa substância como injetável na Anvisa. E isso não é feito, isso depende dos laboratórios. Isso não depende de nós que somos o final da corrente ali, não, o final é quem é o nosso paciente, né? Mas nós que vamos levar aquele produto para o nosso paciente. A gente está fazendo isso sob nossa responsabilidade única e temos que ter muita atenção. Você tem que saber qual é a responsabilidade, o que pode estar implicado nisso que você está fazendo. Inclusive, a palestrante colocou imagens da rede social de diversos colegas que eu conheço, tá? Que são excelentes profissionais, mas ali como um exemplo do que, gente, cuidado, tá bom? Então, assim, eu falo isso muito com os meus alunos, quando também você coloca numa rede social aquilo está sendo visto, né? Cuidado, atenção. Mas não só isso, tá, gente? Agora falando da nossa prática clínica, cuidado, tá? Cuidado, atenção, realmente não é off-label, tá? E o que foi, né, que nos foi mostrado é que tanto o PDRN quanto o exossomos pode ter uma ação, é uma expectativa, é algo que a gente quer para o futuro, né? Mas que também não tem esse respaldo científico robusto, até mesmo em termos de eficácia, tá? Pode ser utilizado por via tópica, é um cosmético, e aí você vai ver ali o custo-benefício, qual é a substância, até mesmo porque a gente tem toda a questão de permeação, ele precisa ser algo que tenha também essa aplicabilidade, tá bom? Então, a gente tá falando de uma substância duas substâncias, desculpa, né? Ou até mais do que duas, que exossomos é um mundo, né? PDRN também mas exossomos é um mundo. Mas vamos lá, falando exossomos e PDRN, a gente tá falando de substâncias que não têm uma robustez científica em termos de resultados no nosso uso da prática dermatológica, e que só pode ser utilizado por cosmético, então não pode ser utilizado por via injetável no nosso país. Então, atenção, tá? Atenção, veja isso, é algo que eu estou trazendo aqui para você, mas para que você reflita sobre o assunto. E outro ponto muito falado foi a respeito das medicações off-label, principalmente espironolactona para tratamento de acne, já está consagrado. Então, a gente utiliza a espironolactona usualmente para o tratamento da acne, mas também acne da mulher, tá? Acne da mulher, por favor, espironolactona apenas mulher. Mas também o ácido tranexâmico, com alguns pontos que eu acho que são interessantes de trazer. Ácido tranexâmico para tratamento de melasma. Antigamente a gente fazia 250 miligramas, agora a dose vai de 250 miligramas para 700 miligramas diária, com uma média, segundo a doutora Denise, de 500 miligramas diária,
Então, tranquilamente, sendo que antigamente a gente fazia 3 meses, depois a gente passou a fazer 4 meses, e agora ela falou de uma segurança com uso até 9 meses contínuo do ácido tranexâmico. Nós vamos ter que olhar todos aqueles fatores relacionados à coagulação, observar, ver se o paciente tem história de tromboembolismo. A principal complicação que a gente teme é essa questão realmente de alterações de coagulação, tá? Essa é a nossa preocupação. Ela pontuou que se é uma paciente que faz viagens longas com frequência, talvez não seja o ideal usar o ácido tranexâmico. Se for fazer uma viagem longa e está em uso de ácido tranexâmico, suspender 3 a 4 dias antes. Mas ela traz ali aquela segurança grande com o uso da medicação off-label, né, oral, para o tratamento de melasma. Muito bem. Outro ponto ontem que foi grande destaque é tratamento de cicatriz com o uso de toxina botulínica. Interessantíssimo. Uma aplicação ali ao longo da cicatriz de 1 unidade a 3 unidades por ponto, separados mais ou menos por 1 centímetro, faz uma retração, cicatriz queloidiana, tá? Desculpa. Hipertrófica também, mas principalmente queloidiana. Então, na cicatrização queloidiana, você pode fazer aplicações mensais, 1 a 3 unidades de toxina botulínica ao longo da cicatriz queloidiana. Achei interessantíssimo. É algo que eu vou colocar, implantar também na minha prática já na segunda-feira, porque é algo que a gente tem no consultório, né? A toxina botulínica é algo que a gente tem no consultório usual e também tratamos muito a cicatriz queloidiana, então esse aí veio como algo que traz para a gente também essa segurança, uma vez por mês ali, para a gente ter essa retração da cicatriz. Foi muita coisa no evento de ontem, teve a teledermatologia, que olha, a gente está na nossa prática, grande preocupação é em relação às fotografias, como que vem essa fotografia, como que a gente pede imagem de vídeo, e isso tudo com indicações diretas, a gente orientar o nosso paciente, mas a teledermatologia, tanto com a teleconsulta como na teleinterconsulta, aonde um colega pode colocar, por exemplo, um dermatoscópio ali, analisar, mandar para a gente foto, é extremamente interessante, o futuro não, eu diria é o presente já, tá? Sendo feito ali pelos colegas essa teleinterconsulta no SUS, de maneira muito fluida, e é algo que a gente faz também na nossa prática, tá? Algo que a gente faz na nossa prática diária. É isso, o evento tá realmente muito intenso, nós vamos para o 4º dia, trazendo para vocês tudo que está acontecendo de pontos mais importantes, lembrando você que na segunda-feira nós vamos conversar sobre isso também, né, num resumo ali completo, para que você esteja sabendo de tudo que está acontecendo aqui neste evento, que é o congresso mais importante da nossa especialidade aqui no nosso país. Então, vamos lá, até o próximo vídeo.